e atrapalhar. E aí, como vocês estão? 62º workshop, depois de maio de 2020. Que delícia ter vocês aqui. Tudo bem? Tudo bem, Cíntia? Tati, que abriu agora. Elaine, toda chique. Vamos lá. Sheila, apareceu aqui na minha tela Go Eat e Leave Meeting. Qual que eu aperto? Aperta o botãozinho verdinho. Não Que tem, é só para tem azul e... azulzinho, gente, que foi para O vocês. Go, ela vai no Go, ela vai permitir a gravação. Ah, tá. Obrigada, Cíntia. Ok. Todos aqui me conhecem, já sabem que eu sou Sheila, já sabem de onde eu vim, onde eu sou, já sabem do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Né? Acho que eu posso pular essa parte, não é? Vamos falar hoje um pouquinho das... Será que tem influência sistêmica da nossa família nas nossas escolhas, no nosso sucesso familiar? Ué, por que não está querendo abrir, meu filho? Aí... Será que tem? Vamos ver? Você já me conhece, já sabe o que é o Instituto, já sabe o que é constelação individual. Vamos economizar bastante. Beth Helling, vocês todos já sabem, né? Esse homem que realizou um monte, né? Transformou, desafiou. E eu olho para ele e falo, nossa, ele começou a constelação, assim, meados dos 50 anos dele, né? Ainda ficou mais 42 anos trabalhando com constelação, não é, gente? Às vezes fala assim, ai, estou ficando velha, 50 anos, ai, não sei mais o que vou fazer na minha vida. De repente acontece algo assim, né? Modifica tudo. Não é, Gilda? Olha, fala, Gilda, fala. A Gilda é o meu exemplo maior, meu Deus. Eu só tenho mais 25 mais que você. Pois é, e está transformando aí, né? Está aí fazendo muitas transformações. Quantas vivências, né? Quantas descobertas, né, Gilda? Ainda. A Gilda, Quantas? ela fez o curso de constelação da turma 9 comigo. Imagina quanta gente ganhou com essa mulher na turma. Maravilha, maravilha. Só tenho a agradecer, né, Gilda? Ainda vamos fazer uma constelação junto. Ai, olha quem é o Windows aqui, gente, que delícia. Que saudade. Colocar seu nome aqui. Você sabe pôr seu nome aí? Ai, que gostoso. Então, vamos lá. Vamos falar, então, do assunto de hoje. Opa, deixa eu mudar aqui, Beth Helling. Ordens do amor, né? A gente, já que nós conhecemos as ordens do amor, a gente podia falar um pouco do que das ordens do amor ficou para nós, do que das ordens do amor que mais, de repente, tenha modificado algo na vida, ou que seja mais significativo, que ainda pode ter insights, né? Eu posso falar. Fala, Lúcia. Eu, assim, né, a constelação, eu fiz o curso de formação com a Sheila também, né, no Instituto Sheila Querido, e, assim, eu era uma e virei outra depois desse curso. E, para mim, assim, o que mais me marcou nessa questão das ordens do amor eu tinha um sentimento o tempo todo que me acompanhava de inadequação, sabe assim? Parecia que onde que está meu lugar? Eu tinha sempre isso. Eu entrava num grupo, eu ficava meio deslocada, ia em alguma coisa meio deslocada. E você aprende a viver com isso, né? Eu vivi a vida com isso.
Aí, quando eu comecei a estudar as questões das ordens do amor, e que eu descobri que eu sempre dizia assim, eu sou a filha mais velha, sempre, né? Quando eu me apresentava, eu sou a filha mais velha, eu sou a mais velha das mulheres, o tempo inteiro eu falava isso. Só que assim, antes de mim tinha uma outra pessoa, uma outra filha que faleceu quando tinha 3, 4 meses, e eu ocupava o lugar dela. Então, assim, eu descobri que a minha inadequação, o meu sentimento de não fazer parte, de não pertencer, ou de ser inadequada mesmo, é porque eu ocupava o lugar dessa filha. E eu verbalizava isso o tempo todo, dizendo que eu sou a mais velha das mulheres, e não é. E o dia em que isso veio para mim, né, numa das constelações aí que a Sheila fez, e dessa discussão de ordens do amor, eu comecei a reverenciar essa irmã que faleceu e sempre lembro dela com carinho, com amor, e assim foi melhorando esse estado, né, de inadequação que eu tinha. Então eu acho que ela veio primeiro que eu, né? Então eu passei a ocupar o meu lugar certo na família e incluir essa irmã, na verdade, né? Então, assim, acho que foram duas coisas, né? Foi a questão da hierarquia, né? Que ela veio primeiro que eu, ocupei o meu lugar, dei o lugar dela e a incluir. Então, isso me deu uma leveza. E eu percebo que agora eu não tenho mais isso, sabe? De me sentir assim, num grupo, quando eu entro, que eu estou inadequada, sabe? Passou. Então, para mim, assim, foi a minha experiência, né, com essa questão aí da hierarquia e do pertencimento, que eu acho que eu tinha as duas coisas com relação a essa irmã. Eu a excluía, porque eu nunca falava dela, eu nunca, embora soubéssemos, né, disso, mas eu estava no lugar dela. Então, é essa vivência que eu tenho. Que legal, que ótimo. Obrigada, que lindo, né? Alguém quer falar mais algo relacionado, algum insight que teve depois de ter a questão das ordens do amor, de conhecer as ordens do amor? Eu quero falar rapidinho. No nosso último workshop, você fez uma pergunta diferente, né? Você perguntou se a gente... Qual era a nossa maior dificuldade, eu acho, né? Que foi a pergunta em relação às ordens do amor, e eu falei que era o equilíbrio. Mas, não por acaso, naquele mesmo workshop, nós fizemos um movimento e eu entendi que, na verdade, a minha questão era hierarquia. Eu estava numa posição de querer ser mãe do meu pai e mãe dos meus irmãos. E isso estava me travando um pouco, né, em relação aos movimentos da vida. E eu acho que é tão interessante porque eu já tenho participado dos workshops e a cada participação, a cada tema, a cada movimento, a gente vai descobrindo coisas novas e se percebendo e se encontrando no seu próprio lugar, né? Acho que a partir daquele movimento de 2 semanas atrás, né? Foi uma coisa tão veio tão claro para mim, a minha cabeça mudou tão completamente que as coisas estão parece que mudou 100%, assim, foi uma volta de 360 graus. As Uau. coisas mudaram, as relações melhoraram, eu melhorei, assim, em relação a mim mesma, a entender o meu lugar, a entender o porquê de alguns conflitos. E assim, eu acho que é muito rico essas participações. Ainda que a gente não constele, mesmo estando só nos movimentos, a gente já consegue ter um resultado na vida, assim, de muito proveito mesmo. Que legal, Elaine. Que gostoso ouvir isso também. Mais alguém quer falar? Eu gostaria. Esse assunto me veio um fato que há muitos anos eu tratei isso. A minha mãe sempre falava assim, que quando ela engravidava, meu pai mandava ela abortar, sabe?
né, falava isso e tal, aí eu sempre... Aí o que eu tinha era o seguinte, que só minhas duas primeiras, que eu sou a terceira, quer dizer, eu acho que eu sou a quarta, quinta, porque ela fez uns 2 abortos nesse período aí, e eu sempre, eu me excluía dessa família. Era como se eu fosse sempre a rejeitada, porque não era para eu ter vivido. Eu, eu, eu não, é que faz muitos anos que que eu tratei isso. E daí né, a gente foi feito um trabalho tudo em torno disso. E se eu vim, é porque eu tinha que estar aqui, Deus escolheu inclusive na Bíblia está escrito, né, que Deus já nos conhecia, né, desde que, né, antes da formação já sabia que a gente existia. Então eu me coloquei, né, que eu tinha que estar aqui mesmo, que eu fazia parte dessa família, e que meu pai me amou, porque sempre foi isso forte, assim. E então é isso, né? Eu acho que é só isso. Tudo isso, é bastante. Tudo isso. Da gente descobrir que a gente é amada, não importa a forma desse amor, né? Que se existe vida em nós, existe amor, e principalmente dos nossos pais, isso pode mudar muita coisa da nossa vida, né? É, é. Sim, que legal. Obrigada, Lourdes. Agora, só respeitando, tudo bem, a Denísia, Rosandes, que chegou, a Aninha, que chegou, a Mariana, que está aqui, eu acho que é a Rosandes, eu não sei se elas conhecem as Ordens do Amor. A Mariana, eu sei que não, né? Tayane também conhece? Não? Não. Ah, na verdade, legal. eu tô bem assim, não sei nada de nada, assim, Sheila. Eu tô aqui para entender um pouco o que é a constelação, e aí eu tô ouvindo as meninas falarem e eu tô meio perdida. Tá, ok. Então eu vou falar, então, né? Ah, que legal, Mariana, te ver. Constelação, hoje eu falo assim, né? Um conjunto de técnicas com bases na psicologia, com base também na biologia, nos campos mórficos, né? Que vem da biologia. É um conjunto de técnicas onde uma sessão contribui para que traga a luz e a compreensão do porquê, dos porquês das nossas mazelas, das nossas dificuldades, né? Bert Helling, que foi um alemão, foi missionário, foi padre, trabalhou nas tribos Zulus mais de 16 anos, né? E um estudioso da psicologia, ele foi descobrindo, ele encontrou na Alemanha, junto de uma psiquiatra que trabalhava no hospital psiquiátrico com adolescentes, essa técnica que foi se chamar constelação familiar muito depois, né? E aqui no Brasil se chama assim. Na verdade, era reposicionamento familiar, né? E acho que teve essa analogia, né, de constelação familiar para mesmo comparar um pouco com as estrelas, que nenhuma tampa o brilho da outra, cada uma tem seu lugar, né? E está desde do final dos anos 80, né? E aqui no Brasil um pouco mais de 20 anos, né? Oi, Aninha. E o que o Freud deixou o inconsciente coletivo, a id ego e superego, e Jung inconsciente coletivo, né? Cada um da psicologia deixou um aprendizado aí que a gente lembra mais deles. E o Bert deixou as ordens do amor, que ele foi. Depois as meninas podem me ajudar também. Eu não vou ficar só eu falando, não. As ordens do amor é algo que ele foi percebendo, de tanto atender as pessoas com as suas queixas, ele foi percebendo que tinha uma desorganização na vida da pessoa. E que muitas vezes, ou as pessoas estavam amando demasiadamente, ou elas estavam amando muito pouco. E por isso interferiam na vida das pessoas e se emaranhavam.
E aí ele foi percebendo quais eram essas ordens, que da mesma forma como a lei da física, né, a gente não vê, tem a lei da gravidade que a gente não vê, mas se a gente cair de um prédio, a gente não vai sair voando, né? As ordens do amor regem os nossos relacionamentos sem a gente perceber também, né? Isso ele foi percebendo que é uma lógica. E o que ele foi percebendo? Que existem a ordem, né? É que essa ordem abarca o amor sem a ordem fica desacerbado, né? Não tem gente que mata por amor? Mata porque amava demais, prejudica o outro porque ama demais, né? Às vezes uma mãe que gosta muito, muito, muito do seu filho não deixa o filho crescer, né? Sair, ter relacionamentos afetivos, né? E ela faz isso por amor, né? Mas não consegue ver a consequência desse amor, tamanho que ela tem. Então, a primeira ordem que ele percebeu é que nós precisamos pertencer, sentir pertencente. Todos que são concebidos em uma família precisa ter o seu lugar e ser olhado com respeito e com amor. Independente do que, se ele viveu 2 dias dentro do ventre da mãe, ou se ele viveu e fez uma atrocidade com a própria vida ou a vida de alguém, ele faz parte e ele precisa ser olhado e ser incluído. Se acontece uma exclusão, isso causa alguma dor, né? Dentro do sistema familiar, onde alguém da família vai fazer algo para incluir aquele que está excluído. Eu fiz muito já esse exemplo, se alguém até tiver outro exemplo e quiser me ajudar. Por exemplo, se eu chego aqui e falo assim, Selma, eu vou te excluir dessa sala agora porque eu não gostei da sua camisa verde. Mentira que eu amei. Eu não gostei da sua camisa verde, tá? Não era para vir de verde aqui hoje, só eu, porque eu não gosto de palmeirense, então, por favor, você vai sair. Né? Fazendo uma brincadeira, mas para a gente sentir. Se eu retiro a Selma por algum motivo, como que ficam os demais que ficam aqui na sala? Vão conseguir prestar atenção? Vão ter simpatia com a minha pessoa? Como que vão ficar? Vão querer protestar, vai achar ruim, vai pensar se a Sheila fez isso com a Selma, vai fazer com outra pessoa aqui, não gostei. Então, eu vou sair também, porque eu não gostei, né? Eu estou de verde também, vamos pensar assim. Então, mobiliza todo o grupo, não é? Então, assim, é a família. E como não existe tempo, né? É atemporal, por mais que a nossa consciência não saiba, mas se tem um excluído lá na época do nosso bisavô, isso ainda vem reverberando, né? Existe uma comunicação inconsciente de uma dor de que está faltando alguém dentro desse sistema. Então, pode nascer alguém trazendo o mesmo aspecto físico, moral, psicológico, induzindo a família a ter o mesmo tipo de dificuldade para ver se trabalha com essa dificuldade de uma forma amorosa. Enquanto não se inclui amorosamente, né, a pessoa que representa aquele lá atrás, a família ainda fica sentindo essa dor. E pode ser, geralmente as dores são físicas, na ausência de alguém, ou psiquiátricas, né? A outra ordem é hierarquia, todos que vieram antes de nós. Alguém quer falar, por favor? Alguém quer falar? Eu estou indo, né? A Cíntia vai me ajudar. Os que vieram antes de nós, né, são maiores, né? É a questão da hierarquia e que nós devemos honrar, né, e com amor, né, colocar eles no nosso coração, saber tirar o que é bom, né, e ir para a vida e viver a nossa vida, mas com eles no nosso coração. Eles vieram primeiro, né? Eles abriram os caminhos, né? Tem coisas que eles passaram, experiências que foi um aprendizado que a gente já traz isso, né? A gente não precisa passar por aquilo. Uhum. Obrigada, Cíntia. E toda vez que a gente olha com muita crítica, né, ou exclui um dos pais, é como se estivéssemos excluindo algo nosso. E às vezes a gente
causa desordem na hierarquia, como a Elaine falou, né? Por muito amor, a gente acha que é maior do que eles e que a gente pode cuidar deles como se eles fossem menores. Aí causa também uma dor, né? Como se, quando a gente sai do nosso lugar para poder cuidar de quem é maior, imagina uma criança cuidando do maior, né? Tentando carregar, a criancinha tentando carregar isso daqui no colo a vida inteira. Ela não vai ter disposição, né, para cuidar das coisas que é da vida dela, né? Pode trazer questões físicas e também comprometimentos, às vezes, no trabalho, relacionamentos, né? Até se descobrir isso e poder voltar para o seu lugar. Essa é uma das funções da constelação, né? Reorganizar aquilo que está desorganizado. E aí a última ordem, isso é uma pinceladinha, tá, Tati? Tayane? Uma pinceladinha, assim. E a terceira ordem é a ordem do equilíbrio. Nós não conseguimos equilibrar com os nossos pais, né? Porque eles nos deram a vida e a gente não tem como dar a vida para eles. Então, essa balança fica meio, né, desequilibrada, mas quando a gente toma a nossa vida, ou quando a gente faz algo para a humanidade de uma maneira gostosa e fala, nossa, pai, mãe, valeu, olha a minha vida como é. Ou quando nós temos filhos, essa balança fica um pouco mais equilibrada, né? E nas outras relações, a gente precisa oferecer algo e o outro oferecer algo equitativo. Se eu ofereço muito para o outro não consegue equilibrar essa balança, a relação fica frágil, né? Fica muito pesado para quem recebeu e olha o outro com muita superioridade, né? Ou se eu recebo muito também, desequilibra. Precisa ter um equilíbrio aí equitativo para que os relacionamentos perdurem, né? Seja nas relações de patrões e empregados, amigos, irmãos, né? E os casais, tá bom? E é sobre isso que elas estão falando, né? Quando a Lúcia falou lá, né? A ordem, né? A hierarquia, ela como irmã, ela é a segunda. Quando a gente toma o nosso lugar, a vida toma mais força, né? E quando a gente não sabe, quando tem um excluído, e que muitas vezes é segredo, né? Ou não fala por causa da dor, ou a gente não valida, porque morreu, não tem o seu lugar, alguma coisa nesse sentido, a gente está se emaranhando com outro lugar e pode ter um enfraquecimento, né, no viver. Tá bom? Algo mais que vocês queiram falar sobre as ordens do amor e eu não falei? E é nisso que vem equilibrando, né? A constelação, ela vem, os facilitadores têm essa função de olhar onde está desequilibrado e trazer uma organização para aquele cliente, para ele se organizar diante do sistema familiar dele. Ele se organizando, o outro também, por exemplo, eu acho que eu sou a mais velha, como a Lúcia falou, a filha mais velha, mas tem 2 antes de mim. E eu acho que o meu irmão é o mais velho. Ele muda volta para o lugar dele, o outro volta, todo mundo vai ficando melhor. Se eu paro de querer cuidar da minha mãe como se fosse mãe dela, né, eu dou lugar para minha avó fica melhor, mas a minha avó não é viva mais, mas a energia dela e a minha maneira de olhar para a minha avó para de ser como uma senhorinha fraquinha. Eu vejo o potencial dela e aprendo com isso. Eu tomo força para o meu lugar e dou espaço para minha mãe poder cuidar da vida dela. Mais força ainda vem dela para mim e para ela própria. Tudo se reorganiza, ok? E assim a gente vai seguindo. E o assunto que nós vamos falar hoje tem muito a ver com organização, hierarquia, né? Tem muito a ver com tudo, ok? Alguém quer falar algo? Posso comentar? Oi, só que eu acabei de assistir uma série na Netflix, que o nome da série é Café Aroma de Mulher. Eu achei interessante porque conta toda a saga de uma família. E a história, o enredo todo é muito interessante, até se alguém tiver curiosidade, e fala sobre a família mesmo. O lugar de cada um, por que um assim, sabe? E bem bacana, eu gostei de ver
a história inteira de uma família e foi dando a explicação no final, por que que a mãe era assim com o outro, sabe? Foi Que bacana. legal. Deixar aqui no chat. Hum. Café, aroma de mulher. É isso? É. Que legal. Valeu a dica. Vou procurar. Só vou dizer, tem 88 capítulos. Ah, meu Deus, é uma novela. Não, pior que era uma novela mesmo. É uma novela bem antiga que foi refilmada para Netflix. Eu salvei na minha lista, mas está lá esperando, porque ela é longa. Mas é bem grande. Dá para pular alguns também, mas é bom. Legal. A gente passa a ver, né, constelação em tudo que a gente assiste, né? Ontem, por exemplo, vendo, né, a questão lá de... Eu até lembrei das minhas alunas que nós tivemos o módulo 4, que falamos de transgeracionalidade, e teve um episódio que a moça, que tinha o nome Cecília, alguém viu? A moça tinha o nome Cecília, ela estava trabalhando em uma clínica dentária e resolveu ir tomar café no fundo da clínica, porque estava chovendo, né? Não dava para eles fazerem nada. E aí desbarrancou e pegou ela, que tinha o nome da avó, que na década de 70 morreu do mesmo jeito. Né? E a gente estava falando sobre nomes iguais, né? Que quando a gente for colocar o nome em um filho para homenagear alguém, precisa ter certeza que não teve nada trágico na vida da pessoa. Porque o nome, toda vez que a gente chama a pessoa, a gente lembra daquele momento mais trágico da vida da outra. Né? Ah, fulano morreu assim, fulano morreu assim. Faz entrar em ressonância com a realidade da outra. Mas a moça estava viva. A avó estava viva. Tem como corrigir isso aí? Espera aí, Aninha. Só um minuto, Aninha. Lourdes, fala. Estavam as duas falando juntas, eu não entendi. É a Rose. Eu posso falar? Isso. Está escrito Lourdes aí. Então, mas assim, quando a Cecília neta nasceu, a avó devia estar viva ainda. Sim. Né? Então, quer dizer, não sabia, né? O que ia acontecer. Mas aí toda hora fica falando o nome e lembrando da tragédia. Quando você nasceu, quando você tinha tantos anos, só vai morrer soterrada. E aí foi em faz entrar em Petrópolis, né, ressonância. Sheila? Passou ontem no Fantástico, isso aí foi em Petrópolis. Passou ontem no Fantástico. Sim, foi isso que eu vi. Oi, Aninha, o que você falou? Eu falei que depois que a gente já deu o nome, tem como corrigir. É só não ficar trazendo o que foi de trágico na vida da pessoa, né? De repente, se fica focando naquilo que foi melhor, naquilo que foi... Entendeu? Que aqui em casa todas somos Anas. Todas. Em homenagem à avó. Homenagem à avó. Né? Foca o que foi de bom da avó, o que foi de maravilhoso. Né? Que bom. Então vamos lá para a questão profissional. Vamos lá. Gente, qual foi o nosso maior sucesso até então? Vamos lá. Quem esteve aqui no primeiro sabe. E quem já teve em outros também, de outros anos. Qual foi o nosso maior sucesso? Nascer. Você não vale, Elaine, você estava aqui. A vida é nascer. Nascer. Vocês concordam que o nascimento é um sucesso? Concorda, Renata? Gente, imagina toda... Eu lembro de um filme... Tudo bem, Gabriel? Quanto tempo você ficar? Jóia. Ai, que lindinho. Lembra do... Tinha do Woody Allen, que ele fazia todo o mecanismo, né, dos espermatozoides indo, né, esqueci, alguém vai lembrar o nome, um filme muito antigo. Então, imagina toda a engenharia para esse nascimento acontecer, gente. Né? Quanta tecnologia humana! Eram 2 célulazinhas, foi transformando no tempo certo, na hora exata, né? A célula que é da veia, do sangue, do cabelo. Gente,
tudo no lugar certo, no momento certo, né? Alimentado por tudo que é da mãe ali. Deu tudo certo. Se a gente nasceu é porque deu tudo certo, não é? E essa engenharia, né? Tem muito amor para nascer alguém ainda que pensa, né? Não é alguém que não pensa, né? Então, a gente sabe, né? Vocês já me ouviram falar muito disso. Então, se der alguma coisa errada 1 minuto depois do nosso nascimento, com nossa mãe, com nosso pai, a nossa vida está ali. E a gente pode viver se outras pessoas cuidarem de nós. Tudo que a gente precisava da nossa mãe e do nosso pai está dentro da gente. A gente pode ser que nunca vê, tem pessoas que nunca viram os pais, mas faz igualzinho, tem a mesma profissão, o mesmo desejo, as mesmas manias, gostam de comer as mesmas coisas, não é? Não tem gêmeos que são separados, que fazem tudo igualzinho? Então já está tudo em nós, a vida, o amor, o jeito, tudo. Por mais que tenha sido o pior pai do mundo, se a mãe permitiu, né? E, então, vamos lá. Se a mãe permitiu, o que será que ela tem a ver com o nosso sucesso, com a nossa profissão? O que vocês acham? Existiria vida se tivesse só o pai, só o espermatozoide. Mas o espermatozoide chegasse em algum lugar. O espermatozoide que não acharam a mãe, o útero da mãe, viveram? Sem a mãe não existiria vida, não é? Então, não tem como a gente ter sucesso na vida, não tem como a gente ter uma boa profissão na vida, não tem como a gente ter alegria de fazer o que a gente faz se a gente não tiver uma boa relação com a nossa mãe. E aí eu pergunto para vocês, como é a relação de vocês com a mãe? E mãe, gente, mas eu nunca vi minha mãe, eu não conheci minha mãe, minha mãe morreu quando era muito pequenininha. Como que é essa relação? O que vocês sentem quando escutam a palavra mãe, lembram da mãe de vocês? Qual é o primeiro sentimento que vem? Às vezes a gente olha para minha mãe e a gente fala assim, coitada. Minha mãe é uma coitada. Nossa, sofreu tanto. Minha mãe era uma carrasca. Minha mãe era um amorzinho. Minha mãe... E o sentimento que vem, às vezes, é de alegria, às vezes é de tristeza, às vezes é de raiva, às vezes é... Não é? Então, esse sentimento que a gente tem quando fala de mãe, quando a gente se pega, né, pensando na mãe, é um sentimento também que nos liga ao nosso sucesso e à nossa profissão. Se teve escassez, ela podia ser mais amorosa, ela podia ser mais... Se a gente fica focado, aquilo que a gente foca da nossa mãe, vira um espelho para a gente olhar para a nossa vida e para o mundo. E é o jeito que o mundo olha para a gente também. Porque a mãe representa o mundo, percebe? Aquela gestação da mãe era o nosso universo. Era ali que a gente se compôs, ali que a gente se tornou real. Né? Proteção, força, isso mesmo. Né? Foi ali que a gente se tornou real. Sem a nossa mãe, a gente não seria uma realidade hoje. E a gente, querendo ou não, né, e não tem como, né? Quando o espermatozoide do papai chega no óvulo da mamãe e falar aqui não, aqui eu não quero essa mulher não, porque essa mulher é assim, é assada, ela é chata, ela não vai cuidar direito, ela vai me abandonar, vai me bater. Ela vai sair para trabalhar, só vai voltar à noite e eu vou ficar com muita raiva dela por isso. Ela vai gostar mais do meu irmão do que de mim. Eu não quero entrar na barriga dessa mulher, não tinha como. Não é? E mesmo essa mulher sendo um ser natural, normal, comum, né, fez a gente ser real. Mesmo que, de repente, ela não gostasse tanto da gente. A gente não sabe qual o período da vida, quais os desafios que ela passava, se ela tinha alguma ferida da infância para curar.
se ela amava o homem ou não que fez a concepção nossa junto com, né? A gente não imagina o que passava na mente daquela mulher ali, quais os sentimentos que ela tinha, se tinha medo, se não tinha, se já tinha trauma de outra gestação ou não, né? Se a gente foi lá, sei lá quantos filhos, né? Enfim. Então, a nossa relação com o mundo, e principalmente com a nossa profissão, tem muito a ver, com o sucesso da escolha da nossa profissão, tem muito a ver com a mãe. E eu quero perguntar o que vocês acham disso, se vocês veem lógica nisso ou não. A Denise, a Tayane, Késia, Rosandes, as meninas aí. E é muito louco Eu isso, vejo né? sim. Vê? Tá. Eu, antes das constelações, jamais eu ia conseguir pensar nessa né, que aquilo que acontece no início da nossa vida tem a ver com todo o processo de vida nosso. Eu né? vejo a mãe como um espelho, né? Se a mãe é amorosa, protetora, é um exemplo de vida para a gente segue. E se ela for, como você diz, má, qualquer coisa assim, também é um exemplo de vida, para que a gente não seja dessa forma, né? Eu acho a mãe, assim, fundamental como um espelho orientador de como a gente vai ser como mulher futuramente. Que legal, essa é a minha Renata. visão. Eu cheguei um pouquinho também diferente, não vou dizer nem menos nem mais, mas assim, o que eu fui aprendendo, né, com o processo de constelação, a mãe pode ser o que for, mas vai depender do meu olhar para ela. Para onde que eu olho nela? Ah, na ação que ela era má, me colocava de castigo, sei lá, fazia alguma coisa indevida. Mas se eu olho para ela e vejo que ela me ofereceu a vida e isso me basta, e isso é bom, e não importa o jeito que ela foi, né? E isso modifica a minha vida. Se eu fico focando na ação dela, que sorte que algumas pessoas têm mães boas, e nem todos têm, né? Mas se a gente fica focando só no lugar da mãe, às vezes ela é ótima, mas às vezes a mãe é muito doente, por exemplo. Eu fico olhando e falando, doente de novo, a minha mãe, na infância eu tive que cuidar dela, não sei lá. O que eu fico focando amplia em mim. Né? Eu sempre falo de um exemplo, uma época eu ofereci um programa de saúde emocional num orfanato aqui perto de Piquete, e a gente via os rapazes que já tinham passado pelo orfanato, né? Os que se deram bem, os que se deram mal. Eram aqueles que focavam, né? Minha mãe não prestava, minha mãe fumava, minha mãe usava droga, era ladra, não sei o quê. E aqueles que não ficavam falando isso da mãe e gostavam da mãe e do pai, se davam muito bem na vida. Qual era a diferença? Era o olhar dos filhos para com os pais. Percebe? Então, independente, tem 10 filhos, cada um olha os pais de forma diferente, não é isso que a gente vê? Aqueles que focam no melhor do pai têm o melhor na sua vida, porque a gente tem aquilo ampliado em nós, daquilo que a gente foca. E dependendo do sentimento que eu tenho para com os meus pais, é o que eu guardo aqui dentro de mim. Eu costumo dizer, né, na questão de relacionamento. Oi, Débora! Na questão de relacionamento, olá, né? Se eu tenho raiva dentro de mim, do meu pai, que é o primeiro amor da minha vida, eu vou atrair pessoas, eu vou ficar uns meses com ele achando a cor dos olhos dele linda, achando que ele come chocolate com farinha lindo, e vai passar uns meses, eu vou começar a sentir raiva dele, porque é a raiva que eu tenho dentro de mim. Né? Agora, se eu tenho amor pelo meu pai, eu vou atrair pessoas que vão ampliar esse amor que eu tenho dentro de mim. Fala, Renata. Só fazendo um parênteses que você falou da questão das ordens do amor, né? E aí você falando que relaciona o meu olhar para o meu pai, ou para a minha mãe, ou para a minha família, quando a gente tem a consciência dessas ordens do amor, esse olhar muda completamente, né? Por isso que traz talvez esse equilíbrio que ele fala de pertencimento e tudo mais. Cria-se um bloco único, não é? Porque você Sim, consegue entender e aí você olhar muda completamente em relação a toda a família. exatamente.
É um pouco, e tem mais, né? Na constelação a gente fala muito da questão de... Desculpa, gente, estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que chamando alguém aqui está pedindo. Esqueci. Deixa a sua última fala, por favor, Renata. Eu falei assim que a gente falou no início sobre as ordens do amor. Eu falei, quando a gente tem conhecimento do que significa isso e a importância disso para a gente muda esse olhar para o pai, para a mãe, para a família, para os irmãos, para tudo. Que é o bendito concordar. Não é aceitar e deixa para lá que eu não gosto, deixa isso para lá, não, isso ainda é raso. Né? O concordar é se colocar ao lado, é perceber qual foi a cultura, qual foi a educação, qual foi o trauma, qual é o limite emocional daquela pessoa, né? Para onde ela olha, qual é a lealdade familiar que ela tem, que ela age daquele jeito agora, sendo pai e mãe. Né? E aí eu concordo com ela e abro mão, eu vou falar disso ali, tem um slide, abro mão de querer mudar aquela pessoa. Quando a gente abre mão de querer mudar, principalmente os pais, e a gente vai para mudar a nossa vida, aí a gente toma força. Que o lugar que tem que mudar é a nossa vida, eles vão continuar do jeito que eles podem, do jeito que eles conseguem. Né? Eu preciso concordar, sabe? Até... Eu aprendi isso com o meu pai, tá? Talvez o que eu fale agora é muito forte, mas eu precisei aprender a concordar até com a morte dele. Poxa, deixa, era a hora dele, tem muito mistério nessa vida, entendeu? E eu não sou maior do que a morte, eu não sou maior do que esse mistério. Até isso, às vezes, a gente precisa aprender a concordar. Imagina com as escolhas que eles podem. Percebe como pode facilitar muito a vida da gente se a gente abre mão de sentir raiva, ódio, outros sentimentos desagradáveis, que isso volta para a gente? Né? E se a gente sente amor, isso volta também. Se a gente libera eles, quem fica livre somos nós. Percebe isso? Percebe? Não parece ter lógica isso? Então, agradecer. Pode ser a pior mãe do mundo. Se você nasceu, é porque ela cuidou de você, para você ser, e ter escolhas na sua vida para ser quem você quer ser. Tá bom? Então, seguindo. Então, se nós rejeitamos a nossa mãe, nós também rejeitamos a nossa vida e o nosso trabalho. Quem vai ter sucesso? E não é só vida e trabalho, tá, gente? Relacionamentos afetivos, amizades, né? Beth Helling fala que a gente sabe se uma pessoa é amada quando outras pessoas amam a gente. Porque isso também está em sintonia lá com a gestora, né? Quem nos gestou lá. Aquele que tem reservas com a mãe, tem reservas com a vida e a felicidade. E a vida se retira, né? Como, poxa, quem foi que preservou você para viver, quem te deu tudo para viver, você tem problema com ela? A vida, bye, meu filho, vai cuidar de você sozinho. E aí tudo vai ficando muito difícil, né? A mãe e a vida se retiram. Então, quando a nossa mãe é bem-vinda, e quando honramos, né, como nossa mãe de verdade, o sucesso chega. É estranho isso, não é, gente? Não é? O que vocês acham disso? Tá bom, silêncio no tribunal, tá bom. Pergunta. Você vai falar depois do pai, porque tem algumas coisas que vinculam com o pai, né? Lógico que eu vou falar do pai. Não, eu falo que eu lembro que dinheiro não é o sucesso, né? É outra... Dinheiro está muito associado também com a mãe na questão do sustento que a mãe nos deu, né? Todas as nossas células foram sustentadas pela nossa mãe, e depois o leite materno, a proteção, né? Então, o dinheiro ele está associado à mãe, né? Mas ter ascensão à vida está ligado ao pai. Vamos ver isso, né? Vemos que aqueles que tiveram... Oi, pode falar, Delícia.
Então, pois era acho que essa dúvida, o sucesso e a ascensão. Você pode ter sucesso, ser muito feliz, né? Tem aquela história do pescador, né? Que os empresários chegaram lá para o pescador e falaram: o senhor fica aqui, mora aqui, né? Ele falou: sim, tem uma casinha ali, vem aqui, pesca. Aí os empresários falaram: por que você não sai daqui, vai estudar, vai fazer não sei o quê, vai ser empreendedor, vai... Aí o pescador, resumindo a história, né? O pescador fala: para quê? Para eu vir aqui só nas férias igual vocês? E ficar com a cabeça cheia lá. Então, ter sucesso é ter paz de espírito. Eu conheci pessoas que ganhavam um salário mínimo e conseguiram ter casa e carro, não eram mansões, mas era... E aquilo trazia felicidade para eles. Então, o sucesso muitas vezes está ligado a ter esse preenchimento de satisfação, né? E conseguir. Uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue, né, antes, no meados dos 30 anos, ter carro e ter família, 2 filhos para criar. Como que ele consegue fazer isso? Né? Ele valoriza. Como que a senhora... Eu já contei a história de uma ex-aluna minha, né? Que ganhava um salário mínimo e vivia emprestando dinheiro para os filhos. Aí a filha falou: mãe, como a senhora consegue emprestar dinheiro para a gente? A senhora ganhou um salário mínimo de aposentadoria. Ela falou: sabe o que eu faço? Quando eu recebo, eu pego meu dinheiro, espalho tudo em cima da cama, ajoelho, ela é muito religiosa, fala: eu ajoelho e converso com o dinheiro, falo: ah, que bom que vocês estão aqui, já fiz tantas coisas boas com vocês, e vocês agora estão aqui novamente, vou poder fazer mais coisas boas, que legal, né? Junta todo o dinheirinho e colocava lá num lugar muito especial da casa dela, né? Então, assim, ela tinha uma relação, né? E ela estava agradecendo quem ali? Era o dinheiro? Não, era quem sustenta a vida do adulto. É o dinheiro, que é a moeda de troca, né? E quem nos sustentou? A mãe. Então, por isso essa relação. Né? Entendi. Tá tudo bem aí, gente? Está fazendo sentido? Olá, quem chegou agora? Ó, Delice, seja bem-vinda. Acho que ela não está nos ouvindo. Você consegue perguntar só para ela, Elaine, se ela está nos ouvindo? Por favor. Tá. Então, vamos lá para o pai, né? E quais são as vantagens de ser filho do pai, já que a mãe nos sustentou tanto? Qual a analogia que dá para a gente fazer? Proteção. De ele levar para o... A proteção. Proteção. Quem protege mesmo é a mãe, não é? Quem falou proteção? Quem falou proteção? O que funciona. Rosandes. Ah, Rosandes, legal. A mãe é que protege, que abaca, né, desde lá do ventre. Ela recebe a gente quando o pai jorra o esperma para dentro da mãe, do útero da mãe, não é? E aí a mãe, a partir dali, acolhe, e assim, se deixar, vai até quando o filho tiver 90 anos, não é? O pai impulsiona, então, força. Se nós tivéssemos só a força da mãe de proteção, talvez nós não cresceríamos, né? Oi, Kézia? A gente ia ficar numa dependência sem fim, porque é gostosinho, né? No colo da mãe, poder... eu tive uma professora uma vez que falou assim: meu filho foi assaltado, daí ele me ligou e falou: mãe, foi assaltado, o que eu faço? Eu falei: nossa, quantos anos tem seu filho? Ela falou: 42. Né? Seríamos assim, sempre: mãe, que dizem que na hora pior da nossa vida, seja quantos anos a gente tiver, né? Os soldados na guerra, na hora H, eles chamam a mãe, né? Que é a nossa força. Sheila. Oi, não, é que Kézia. aquela hora você perguntou quem disse proteção, aí eu escrevi aqui proteção também, né? Isso da sim. proteger, né? De a gente se sentir, eu acho que também acolhido, né? Desde o feto, assim, essa forma fetal que a gente fica, a forma de proteção. Legal, Entende? legal. Gente, vocês já viram um pai ensinando os filhos a andar de bicicleta? Nadar? Diferente
O pai joga, gente, deixa a gente. O É. pai faz. Exatamente. Quem é que joga Meu a pai criança fez para isso cima? comigo, meu pai. Eu aprendi a andar de bicicleta com meu pai, a nadar na piscina com meu pai, e ele jogava minha irmã, devia me jogar também, né? Mas minha irmã nasceu, eu tinha 4 anos, então ela com 6 meses, ele pegava ela e jogava ela pro alto e ela caía na piscina. Minha mãe quase morria. Aí Exatamente, não ela é? vinha nadando, segurava ela. Então, a vida é assim. O pai tem essa função de jogar a gente para a vida, né? Ele já tem, biologicamente, ele já tem essa função do jorrar, não é? Eu tenho uma questão. Oi. E quando o pai ele é muito protetor? Ele não quer empurrar a gente para a vida, ele quer puxar a gente. Então, né? Deve ter algum emaranhado aí, né? Porque o pai, ele, no papel dele, né, na função natural dele, é ajudar o filho a desprender, ajudar o filho a descortinar novos horizontes, é ajudar o filho a buscar novas coisas, a ter estratégia, né? E aí falta esse pai no filho, né? Falta esse pai no filho, entendeu? Sim. E aí vai ficar difícil. Quando a gente tem mães que são pais, né? São muito mais paternas do que maternas, também tem um excesso de pai. Já viram pessoas que a gente pega na mão, parece que é bem leve, a vozinha bem... Falta pai ali. Né? E a pessoa que é muito... Falta a mãe ali. Percebe? Não é uma regra, mas vai entrevistar a pessoa para você ver. Entendeu? Então, qual é a questão vantagem do equilíbrio mesmo, né? E às vezes eles são pais, mães, mas a gente olha para eles e fala: desses eu não quero nada, não. Não gosto deles, eles fizeram isso, aquilo. A avó tá sem microfone lá de novo. Fizeram isso, aquilo, entendeu? E aí a gente não quer tomar do jeito que eles puderam nos dar, né? Então, qual é a vantagem? O crescimento na vida é conseguir ir para frente, é conseguir fazer uma negociação, é conseguir pedir um salário, ter coragem de fazer uma entrevista, de fazer planejamentos, estratégias. Isso tem a ver com o pai. E aí a gente chama de tomar o pai. Para quê? É como se eu falasse: pai, eu preciso continuar, que você continue me impulsionando para a vida. Eu preciso chegar em algum lugar na minha vida profissional para eu ser alguém do mesmo jeito que você fez lá na minha concepção. Eu só sou alguém porque o Senhor me jorrou para lá. E se eu olho para, né, na mesma coisa eu brinco, se eu sou lá um espermatozoide e falo: eu não quero ser filho desse homem que está me impulsionando para a vida, não, quero voltar lá para trás. E muitas vezes a gente faz isso lá, aqui na vida adulta. Eu não quero tomar a força desse homem, porque esse homem, né, maltratou a minha mãe, porque ele traiu minha mãe, porque ele não foi carinhoso comigo, porque ele separou da minha mãe, arrumou outra família e me esqueceu, e eu não quero. Aí a gente fala não para esse homem, a gente enfraquece nas nossas estratégias, a gente enfraquece na nossa realização profissional. Ok? Sheila, Oi. essa realização profissional está só vinculado ao nosso pai ou também podemos dizer que está vinculados aos nossos avós paternos? Tudo que veio deles. Tudo que veio deles. Tudo que vem do masculino da nossa família. Mas quem impulsionou mesmo é o nosso pai, não é? Certo. Ele que fez esse gesto. Sheila, quando o pai não foi não foi para a vida no sentido de ele se emaranhou, né? Como que os filhos
os filhos às vezes olham, meu pai foi um fracasso, né? Ele mesmo Está olhando para julga. o fracasso do pai. Se ele fez a concepção... Gente, o maior ato que um homem pode ter é contribuir para conceber uma vida. Gente, quem assistiu aquele filme Milagre da Cela 7? Era um pai que tinha um comprometimento cognitivo. A menina amou aquele pai, ela teve sucesso na vida. Ele era maravilhoso como pai, né? Ele era uma Apesar de ter criança, tinha a mesma problema, idade mental que ela, com 7 anos de idade. Mas Ela mas podia ele, ter vergonha enquanto daquele pai, podia falar, não quero. O filme é Mas dele. ela amou e mesmo? aceitou ele do jeito que ele era, né? Por isso que ela teve sucesso. Exatamente. Quando a gente ama o nosso pai, do jeito que ele foi. Olha, eu falei para vocês já, eu tive uma moça no workshop quando ainda era presencial, que nós tocamos nesse assunto, e ela calou a boca de todo mundo que estava na sala. Ela falou: o meu pai estuprou minha mãe. Graças a Deus, eu tenho uma vida tão boa, entrei na faculdade, tenho vários amigos, eu amo a minha mãe e amo a minha vida. Entenderam isso? Tenho dúvida que essa moça vai ter sucesso na vida? Não tenho dúvida nenhuma. E o pai dela era quem foi. Entendem isso? Quando eu abro mão de transformar quem é o meu pai e a minha mãe, que são pessoas comuns, abro mão de ficar cuidando deles porque eu acho que eles são fracos, não servem para nada, a minha vida caminha. Só que a gente faz tudo ao contrário, né? Fica lá parado, olhando e criticando. Quanto mais a gente critica, mais aquela crítica vem ao nosso favor para ver se ajuda a gente a evoluir, que é o que a gente precisa fazer nessa vida, evolução, entende? Não importa quem foram nossos pais, estavam presentes ou não, doentes, mortos, vivos. Então tem um movimento aí criativo do espírito, né? Que vem aí também no sopro dessa vida, né? Que é o amor que vem junto da gente, que a gente pode tomar também, né? Do momento do nosso nascimento, que ao invés de a gente ficar olhando o fracasso de tudo, a gente pode ficar olhando para a riqueza, ao invés de a gente ficar olhando para a pobreza, a gente pode olhar, né? Para a prosperidade, não é? E esse movimento criativo do espírito, o Bert, quando fala do espírito, quando a gente fala de espírito e alma, né, na questão da constelação, é todos os comportamentos que todos tiveram antes de nós para poder preservar a vida. Né? Todas as ações que foram feitas, e sem julgamento. Pode ser que alguma mãe lá atrás teve que matar alguém para poder ela sobreviver e depois vir à vida. Percebe? Então, não cabe nenhum tipo de julgamento. Vamos seguindo um pouco mais, que eu já estou... Será uma constelação só, estou mais relaxadinha, mas já está na hora de parar aqui. Então, o nosso projeto, o nosso produto também precisa servir a vida, né? Quando o que a gente faz pode ser produzir um clipe, pode ser, sei lá, qualquer coisa que vai favorecer a vida, isso tem força. Só não tem força aquilo que é inútil. E inútil é aquilo que a gente fala assim, e se eu tivesse feito? O e se eu tivesse feito é inútil, porque não fez. Né? Eu estava assistindo uma neurocientista falando que o que faz a gente ter Alzheimer, esquecimentos, colabora com demência. É tudo aquilo que a gente fica falando, a gente assiste um filme e fala, se eu estivesse no lugar daquele personagem, teria feito isso. Por que fulano não fez aquilo? Por que fulano não fez aquilo? Eu vou ajudar, mas não ajuda. Eu vou contribuir, vou planejar, vou fazer um projeto novo agora, mas não conclui. Isso faz ter colabora para ter um lixo neuronal. E o que limpa os nossos neurônios para deixar ele lá positivamente ativo são as realizações que nós conseguimos. Quando a gente realiza, esse lixo acaba. E aí a gente lembra, porque tudo que a gente realiza tem sentimento, tem sintoma, tem, né, os órgãos dos sentidos todos estão ali juntos com aquilo. Né? Não é? Então, gente, bora realizar.
Bora tomar pai e mãe e realizar. Então, vamos, todos os movimentos, né, que faz ultrapassar os limites, as forças criativas, né, entrar em sintonia com essa força criativa quando estamos a serviço da vida, com amor, com alegria, com satisfação. Então, podemos ter realizações plenas e ficarmos no nosso lugar, né? Quando a gente toma o nosso lugar, toda essa força criativa vem, né? Quando a gente concorda que tudo que está no passado foi e a gente não vai mudar, né? Quando a gente abre mão de querer mudar o outro, né? Chega de dar... Eu falo de mim, gente. Chega de dar conselho. Eu sou psicóloga, né? Né, Selma? Né? Um monte de gente aqui, Lúcia, né? Chega de dar conselhos. Vamos perguntar mais o que a pessoa é capaz de fazer para resolver. Às vezes, aquilo que a pessoa é capaz de fazer não vai atingir a nossa expectativa, mas é o melhor dela, né? Eu trabalho num programa de saúde emocional para crianças e o chavão máximo do programa para a gente oferecer para as crianças são perguntas. Então, o amiguinho brigou com você, o que é que você pode fazer? Primeiro, para se sentir melhor, que é cuidar dele próprio, e segundo, para resolver o problema, que sem se sentir melhor, nem sempre o problema será bem resolvido. E serve para os adultos, com toda a certeza do mundo. Val, você está nos ouvindo? Eu estou. Vocês estão me ouvindo? Ah, que bom. Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Que bom. Estava preocupada com você. Seu microfone não aparece aí. Que bom. Seja bem-vindo. Ah, que legal, Tayane. Que legal. Então, eu falei para a Tayane de você, que eu estive num workshop aqui em São José. E quando ela perguntou de uma consteladora, eu falei, sei quem posso indicar. Que legal, Val. Muito obrigada, muito obrigada. Que joia. Participa aqui com a gente. A gente está quase terminando de falar aqui e vamos para a constelação. Já, já. Ô, Sheila, tá bom? em relação ao tomar o nosso lugar, a concordar e abrir mão de mudar as pessoas, tem a ver com a visão da hierarquia, né? Que a gente gera um certo equilíbrio nessa visão de aceitar toda a sistemática familiar, toda... Uhum. Sim, e do nosso lugar, né, Renata, a gente pode tomar a nossa força, né, e a gente pode olhar para todos eles e quando a gente abre mão de julgar e criticar, a gente começa a ver a grandeza. Porque, assim, imagina se nós estivéssemos em 1902 e ficássemos grávidas com 15 anos de idade e tínhamos a certeza que os nossos pais iam nos expulsar. Talvez eu ia pedir para ir para a casa de uma tia, ir para um convento e ter um filho lá e doá-lo, e voltar 9 meses depois. Foi amor? Teve amor? Teve. Percebe? Então, a gente precisa... E é isso que a constelação faz, leva a gente lá naquele tempo, né? A gente faz um verdadeiro processo de empatia, a gente se... Travou. Ela caiu. Travou. Ela caiu, acho, gente. Eu tô achando que Sheila caiu. A Elaine tá aí? Aqui, vou falar com ela, gente. Só um minutinho. Ok. Tá. Ah, oi, gente. Caiu aqui. Raramente acontece. Desde que eu mudei para Piquete, é a primeira vez que caiu. Mas vamos lá.
Então, eu estava dizendo, né, que vocês não estavam falando mal de mim aí, não, né? Estávamos. O assunto não chegou, não, né? O assunto chegou, gente. Cancela tudo. Depois a gente termina de falar. Tá bom, tá bom. Então, né, cortou e eu esqueci de novo o que eu estava falando. Então, às vezes a gente tem sentimentos adotados, né? Sentimentos adotados. E inconscientemente, às vezes eu tenho raiva da minha mãe, ou a minha mãe tem raiva de mim, porque aconteceu algo lá atrás, né? Que ninguém resolveu isso, que dor dessa mãe e dessa criança tem, né? Em relação sobre amor materno e paterno, né? Filho e amor materno. E a constelação leva a gente no tempo para saber que essa dor não é nossa. Daí ver lá com os olhos, sentimento, corpo, sintomas, e aí sai da constelação, olha para a mãe e fala, nossa, eu não tenho mais aquela raiva da minha mãe, né? E quantos sentimentos adotados a gente tem? Bom, então vamos lá. Então, para tornar grande diante da própria vida, a gente precisa ver a grandeza das pessoas do nosso sistema familiar, principalmente do nosso pai e da nossa mãe. E se a gente se coloca, se faz pequeno diante deles e toma o amor deles, né, a criança só vai crescer se ela tomar o leitinho da mamãe. Percebe? E assim é na nossa vida também, profissional. Tá bom? E como diz o Bert Helling, somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem, tomamos o nosso lugar, temos força. Ok? Tudo bem até aí? Alguém quer comentar algo? Tem alguma diferença entre a questão da ambição e o sucesso? Ó, é igual a palavra inveja, né, gente? Se eu tiver inveja, né, da blusa da camisa de bolinha da Tayane ali, né? E eu olhar para a camisa dela e não vou guardar dinheiro, vou comprar, vou perguntar para ela onde que ela comprou, que eu quero uma igual, eu não vou prejudicá-la, né? Agora, se eu estiver junto com a Tayane e sem querer passo uma gilete na camisa dela, ou falo para ela, deixa eu passar e queimo a camisa dela, porque eu tenho inveja, eu vou prejudicá-la. A ambição tem também os dois lados, né? Eu posso ser ambiciosa, querer algo e ir para um lado bom, tranquilo, né? Agora, se eu tiver que prejudicar alguém para isso, daí é outro papo. Pode estar atrelado também, sistema familiar, pode estar atrelado a várias coisas. Gente, a constelação não ameniza as nossas ações, tá? É lógico que se eu sou de uma família de bandido e quero honrar a família, né, honrar as pessoas que mataram, lógico que eu vou ter minha consequência, sou eu. Mas que pode ter uma força muito grande. No judiciário a gente vê muito, né? Quantas as pessoas estão ali na área do crime honrando seus familiares. Mas a gente também pode ter a nossa escolha, lógico. Né? Respondi, Rosandes, ou não? Sim. Ok. Nesse mesmo sentido, a ganância vem mais para isso, né? Para essa inveja, vamos dizer assim. Mais do que a ambição. Porque a ambição é você querer melhorar, a ganância é você querer algo de alguém, não é? Pode se é algo que a pessoa se incomoda e ela, por exemplo, vem para uma constelação, eu quero constelar porque eu sou muito gananciosa, não me importa se alguém vai se prejudicar ou não, aí pode ver com quem ela está atrelada dentro do sistema, se é algo da infância, se é uma concorrência, se é um ciúme de alguém, ou se ela se sente numa situação de menos-valia, ou se ela está junto de pessoas que estão excluídas e ela está fazendo isso por alguém. É possível. Tá. Vou fazer uma breve propaganda antes da gente ir para as constelações. Tá?
Eu, Andréa Flávia, estamos já na segunda turma de mentoria estruturada. A primeira turma ano passado foi muito profundo, muito legal. Eu sou suspeita, eu sei. Mas, assim, acho que daqui... a Gilda esteve, né, Gilda, conosco lá na mentoria estruturada, né? E, assim, um aprofundamento... treinamento, né, Gilda? Muita constelação, o grupo ficou muito coeso, fizeram parcerias, alguns fizeram lives juntos, trabalhos, e cuidam vários trabalhos, vários movimentos essenciais da Cláudia Boatti, que nós aprendemos com ela, para lidar melhor com a nossa criança interior, que muitas vezes a nossa criança interior não deixa a gente crescer, né? Às vezes a gente pode ser ambiciosa. Eu gosto muito do filme Duas Vidas, da Walt Disney, né, que mostra lá ela uma pessoa bem-sucedida, muito arrogante, mas tinha uma criança ferida, assim, latente, e por isso ele não era feliz na profissão, né? Então, aqui na mentoria, a gente também faz isso, que ser constelador é lidar com todas as questões difíceis. E é melhor a gente ir junto, né? Em grupo, tem uma força imensa, e nós vamos iniciar isso em março, se Deus quiser. Opa! Tem outro curso para iniciar em março, para quem também é constelador ou gestor de empresa, que é ampliar o olhar para a empresa dentro da ótica sistêmica, né, empresarial. Imagina se as pessoas têm noção de como... Hoje tem psicólogos, quando conversam com um candidato, pergunta como é a relação sua com a sua mãe e com o seu pai, que dali dá para ter uma noção da facilidade ou dificuldade que ele terá de trabalhar em equipe, né? Trabalhar, receber ordens, ou trabalhar com as pessoas, ter uma equipe para liderar, tudo isso. Também estamos aí para começar no final de março, né? E estou junto com a Lúcia Mendonça e o Fernando Abrão. Aí também é um curso que terá 6 meses, os dois são online. E para quem quer fazer uma introdução de constelação, estarei na Faculdade de Medicina Baiana também, todos os sábados, das 14 às 18 horas, no mês de março, onde a gente vai vivenciar, vai ter teoria, vai ter apostila também, para as pessoas que querem. E quem fizer este curso aqui, né, da Medicina Baiana, já vai ter o primeiro módulo, né, já vai ter um primeiro módulo, vai poder pagar 9 módulos depois na turma 10, que iniciará no mês de julho. Bom? Turma 11. Turma 11, né, turma Sheila? 11. É. Sim, né, Elaine? Turma 11. Olha os excluídos, gente, que horror. Por que os excluídos? Brincadeirinha. Não, nós estamos com a turma 10 agora, uma turma de mulheres porretas maravilhosas, fortes. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem o site novo, www.institutosheila.querido.com.br, tá bom? Agradeço imensamente vocês. E quem quiser me seguir aí no Instagram, @constelação, _Sheila Querido, _querido. Opa! Tá bom? Ufa, falei para a Dedéu. Dá 2 minutinhos enquanto eu arrumo a mesa aqui para a constelação, onde ela está. Ô, Sheila, posso fazer uma perguntinha? Mariana tá ali. Pode? Você falou dessa criança ferida. Quando a pessoa já trabalhou a questão das relações pai e mãe, já constelou pai e mãe, essa criança ferida é você com você mesmo? Sim, é você com você mesmo. Coisas da nossa infância que muitas vezes a gente traz para a vida adulta e nós temos um comportamento como se fosse a criança agindo. E bem legal você perguntar isso, né, Rosândias, porque criança não trabalha, criança não casa, criança brinca de trabalhar, criança brinca de casar, de casinha, de casamento, né? Então, tudo fica muito difícil. Quando as coisas ficam sérias na vida, e se a gente tem uma criança ferida muito latente, aí a gente não se banca na vida adulta também.
Então, é necessário dar uma olhada lá, pegar essa criança no colo e dispensá-la. Falar, ô criança, pode brincar, porque agora eu cresci, eu cuido da minha vida, né? Mas nem sempre a gente faz isso, a gente fica na criança, até morrer, né? Eu vou parar a gravação agora, daí só volto no finalzinho, eu não gravo constelação, tá bom, Mariana? Fica tranquila, será só entre nós aqui.